Patriarcas e Profetas. Capítulo 55. O menino Samuel. Eucana, levita do monte Efraim, era homem de riqueza e influência, e um dos que amavam e temiam ao Senhor. Sua esposa, Ana, era mulher de piedade fervorosa, meiga e humilde. Distinguia-se o seu caráter por um grande ardor e fé elevada. A bênção tão ansiosamente buscada por todo o hebreu era negada a este bom casal. Seu lar não se alegrava com vozes infantis, e o desejo de perpetuar seu nome levou o esposo, assim como havia levado muitos outros, a contrair um segundo casamento. Mas este passo, motivado pela falta de fé em Deus, não trouxe felicidade. Filhos e filhas foram acrescentados à casa, mas a alegria e beleza da sagrada instituição de Deus foram mareadas e interrompera-se a paz da família. Penina, a nova esposa, era ciumenta e dotada de espírito estreito, e conduzia-se com orgulho e insolência. Para Ana, parecia a esperança estar destruída e ser a vida um fardo pesado. Enfrentou, todavia, a prova com resignada. Eucana observava fielmente as ordenanças de Deus. O culto em Silo ainda era mantido, mas por causa de irregularidades no ministério, os serviços dele, Eucana, não eram exigidos no santuário, a que, sendo ele levita, deveria comparecer. Contudo, subia com sua família para adorar e sacrificar nas reuniões aprazadas. Mesmo entre as solenidades sagradas ligadas ao serviço de Deus, intrometia-se o mau espírito que lhe infelicitava o lar. Depois de apresentarem as ofertas em ações de graças, toda a família, segundo o costume estabelecido, unia-se em uma festa solene, mas prazenteira. Em tais ocasiões, Eucana dava à mãe de seus filhos uma porção, para ela e para cada um dos filhos e filhas, e em sinal de atenção para com Ana, dava-lhe porção dupla, significando que sua afeição por ela era a mesma como se ela tivesse um filho. Então a segunda esposa, ardendo em ciúmes, reclamava a preferência, como sendo ela altamente favorecida por Deus. E escarnecia de Ana, em sua condição de mulher destituída de filhos, como prova do desagrado do Senhor. Isto se repetia de ano em ano, até que Ana não mais o pôde suportar. Incapaz de ocultar sua mágoa, chorou sem constrangimento e retirou-se da festa. Seu marido debalde a procurou consolar. — Por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Disse ele. — Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ana não proferiu censura alguma. O fardo que ela não podia repartir com amigo algum terrestre, lançou-o sobre Deus. Ansiosamente, rogou que lhe tirasse a ignominia e lhe concedesse o precioso dom de um filho para o criar e educar para ele. E fez um voto solene de que, se seu pedido fosse satisfeito, dedicaria o filho a Deus, mesmo desde o seu nascimento. Ana tinha se aproximado da entrada do tabernáculo, e na angústia de seu espírito, orou e chorou abundantemente. Contudo, entretinha em silêncio comunhão com Deus, não proferindo nenhuma palavra. Naqueles tempos ruins, tais cenas de adoração eram raramente testemunhadas. Festins irreverentes e mesmo embriaguez eram coisas comuns, mesmo nas festas religiosas. E ali, o sumo sacerdote, observando Ana, supôs que estivesse dominada pelo vinho. Julgando administrar uma repreensão merecida, disse com severidade: — Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Condoída e surpresa, Ana respondeu brandamente: — Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. O sumo sacerdote ficou profundamente comovido, pois era homem de Deus, e em lugar de repreensão proferiu uma bênção. Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição
que lhe pediste. A oração de Ana foi atendida. Recebeu a dádiva que tão fervorosamente havia rogado. Olhando para o filho, chamou-o Samuel, pedido a Deus. Logo que o pequeno teve idade suficiente para separar-se de sua mãe, ela cumpriu seu voto. Amava o filho com toda a devoção de um coração de mãe. Dia após dia, observando suas faculdades que se expandiam e ouvindo seu balbuciar infantil, cingia-o mais estreitamente em suas afeições. Era seu único filho, uma dádiva especial do céu, mas recebera-o como um tesouro consagrado a Deus e não queria privar o doador daquilo que lhe era próprio. Mas uma vez Ana viajou com o esposo para Silo e apresentou ao sacerdote, em nome de Deus, sua preciosa dádiva, dizendo: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver. Ele ficou profundamente impressionado pela fé e devoção desta mulher de Israel. Ele próprio, pai, por demais condescendente, ficou atemorizado e humilhado vendo o grande sacrifício desta mãe, separando-se de seu único filho, para que o pudesse dedicar ao serviço de Deus. Sentiu-se reprovado pelo seu amor egoístico e, com humilhação e reverência, prostrou-se perante o Senhor e adorou. O coração da mãe encheu-se de alegria e louvor, e ela almejava extravasar sua gratidão a Deus. O espírito de inspiração lhe sobreveio, e orou Ana e disse: O meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. 1 Samuel capítulo 2, versos 1 a 3, e versos 6 a 10. As palavras de Ana eram proféticas, tanto a respeito de Davi, que reinaria como rei de Israel, como do Messias, ungido do Senhor. Referindo-se a princípio à jactância de uma mulher insolente e contenciosa, aponta o cântico para a destruição dos inimigos de Deus e o triunfo final do seu povo remido. De Silo, Ana voltou silenciosamente para o seu lar em Ramá, deixando o menino Samuel para ser educado para o serviço da casa de Deus, sob a instrução do sumo sacerdote. Desde o primeiro despontar da inteligência do filho, ela lhe ensinara a amar e reverenciar a Deus, e a considerar-se como sendo do Senhor. Por meio de todas as coisas conhecidas que o cercavam, procurou ela elevar seus pensamentos ao Criador. Depois de separada de seu filho, a solicitude da fiel mãe não cessou. Cada dia ele era objeto de suas orações. Cada ano ela lhe fazia com suas próprias mãos uma túnica para o serviço. E subindo com o esposo para adorar em Silo, dava ao menino esta lembrança de seu amor. Cada fibra da pequena veste era tecida com uma oração, para que ele fosse puro, nobre e verdadeiro. Não pedia para o filho grandezas mundanas, mas rogava fervorosamente
que ele pudesse alcançar aquela grandeza a que o céu dá valor, que honrasse a Deus e abençoasse a seus semelhantes. Que recompensa teve Ana, e que estímulo para a fidelidade é o seu exemplo. Há oportunidades de inestimável valor, interesses infinitamente preciosos confiados a toda mãe. A humilde rotina dos deveres que as mulheres têm considerado como uma fastidiosa tarefa deve ser encarada como obra grandiosa e nobre. É privilégio da mãe abençoar o mundo pela sua influência, e fazendo isto, trará alegria a seu próprio coração. Ela pode fazer retas veredas para os pés de seus filhos, através de claridade e sombra, em direção às alturas gloriosas do céu. Mas unicamente quando procura em sua vida seguir os ensinos de Cristo, é que a mãe pode esperar formar o caráter de seus filhos segundo o modelo divino. O mundo está repleto de influências corruptoras. A moda e os costumes exercem forte poder sobre os jovens. Se a mãe falta em seu dever de instruir, guiar e restringir, os filhos naturalmente aceitarão o mal e se desviarão do bem. Que toda mãe vá muitas vezes ao Salvador com a oração: ensina-nos o que faremos pela criança. Atenda a ela a instrução que Deus dá em sua palavra, e ser-lhe-á dada sabedoria conforme a necessitar. O mancebo Samuel ia crescendo, e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Se bem que a juventude de Samuel fosse passada no tabernáculo, dedicada ao culto de Deus, não se achava ele livre de influências más ou exemplos pecaminosos. Os filhos de Eli não temiam a Deus, nem honravam a seu pai. Mas Samuel não procurava sua companhia, nem seguia seus maus caminhos. Fazia esforço constante para tornar-se o que Deus queria que ele fosse. Este é o privilégio de todo jovem. Deus se apraz mesmo quando as criancinhas se entregam ao seu serviço. Samuel fora posto sob os cuidados de Eli, e a beleza de seu caráter suscitou a afeição ardorosa do idoso sacerdote. Era amável, generoso, obediente e respeitoso. Eli, aflito pelo descaminho de seus filhos, obtinha descanso, consolo e bênção na presença daquele que estava sob seu encargo. Samuel era serviçal e afetivo, e nunca pai algum amou a seu filho mais ternamente do que Eli aquele jovem. Coisa singular era que entre o magistrado principal da nação e a simples criança existisse uma afeição tão ardorosa, sobrevindo a Eli as debilidades próprias da idade e enchendo-se ele de ansiedade e remorsos pelo procedimento dissoluto de seus filhos, voltou-se para Samuel em busca de consolo. Não era costume entrarem os levitas para os seus serviços peculiares antes que tivessem 25 anos de idade. Samuel, porém, foi uma exceção a esta regra. Cada ano lhe eram confiados encargos de mais importância, e quando ainda era criança, um éfode de linho foi posto sobre ele em sinal de sua consagração ao serviço do santuário. Jovem como era ao ser trazido para ministrar no tabernáculo, tinha Samuel mesmo então deveres a cumprir no serviço de Deus, conforme sua capacidade. Estes eram, a princípio, muito humildes e nem sempre agradáveis, mas cumpria-os da melhor maneira que lhe permitia a habilidade, e com coração voluntário. Levava sua religião a todo o dever da vida. Considerava-se servo de Deus, e o seu trabalho como o trabalho de Deus. Seus esforços eram aceitos, porque eram motivados pelo amor a Deus e por um desejo sincero de fazer a sua vontade. Foi assim que Samuel se tornou o cooperador do Senhor do céu e da terra, e Deus o habilitou a cumprir uma grande obra em prol de Israel. Se as crianças fossem ensinadas a considerar a humilde rotina dos deveres de cada dia como o caminho a elas indicado pelo Senhor, como uma escola em que deveriam adestrar-se para a realização de um serviço fiel e eficiente, quanto mais agradável e honroso lhes pareceria o seu trabalho. O cumprir todo o dever como sendo ao Senhor lança um encanto ao redor da mais humilde ocupação,
e liga os obreiros na terra com seres santos que fazem a vontade de Deus no céu. O bom êxito nesta vida e no ganhar a vida futura depende de uma atenção fiel e conscienciosa às coisas pequenas. Vê-se a perfeição nas menores obras de Deus, não menos do que nas maiores. A mão que elevou os mundos no espaço é a mesma que fez com delicada perícia os lírios do campo. E assim como Deus é perfeito em sua esfera de ação, devemos nós ser perfeitos na nossa. A estrutura simétrica de um caráter forte e belo é erigida pelos atos individuais do dever. E a fidelidade deve caracterizar nossa vida nos seus mínimos pormenores, bem como nos máximos. A integridade nas pequenas coisas, a realização de pequenos atos de fidelidade e pequenas ações de bondade alegrarão a senda da vida. E quando terminar a nossa obra na terra, verificar-se-á que cada um dos pequenos deveres, fielmente cumpridos, exerceu uma influência para o bem, influência esta que jamais poderá perecer. A juventude de nossos tempos pode tornar-se tão preciosa à vista de Deus como foi a de Samuel. Mediante a fiel manutenção de sua integridade cristã, podem os jovens exercer forte influência na obra de reforma. Necessita-se de tais homens neste tempo. Deus tem uma obra para cada um deles. Jamais alcançaram os homens maiores resultados em favor de Deus e da humanidade do que os que podem ser conseguidos em nosso tempo por aqueles que forem fiéis ao encargo que Deus lhes confiou.